Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre um processo que a gente vem cada dia mais se deparando e me faz pensar, me faz refletir. Eu gostaria muito, de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Edu aqui, e a gente vai estar falando sobre a busca de autenticidade num mundo, de redes sociais e novas tecnologias. Vamos lá. Quantas vezes você já rolou o feed, das suas redes sociais e se perguntou, será que isso é realmente autêntico, Será que isso daí é uma coisa real, Eu acho que hoje a gente vive num mundo, onde a autenticidade tem sido um dos valores cada vez mais cobiçados. Mas, ironicamente, também é um dos mais difíceis de encontrar, Nesse vídeo eu vou querer refletir um pouco com vocês sobre as minhas percepções desse mundo novo, até dividindo um pouco de uma experiência, que eu tive na semana passada. Eu estava conversando com o meu chefe e ele estava me falando exatamente isso, Ele disse, Eduardo, você é uma Cybertruck. Aí eu disse, por qual razão? Aí ele disse, porque você gera essa vontade, esse estímulo nas pessoas de gostarem ou não gostarem de você. E isso é uma coisa muito, muito única, muito interessante. Óbvio que vai te trazer alguns problemas, mas vai te trazer algum benefício, porque dessa maneira, quem estiver ali perto de você vai saber basicamente o que está encontrando. E aí eu tive que refletir bastante sobre isso, até porque é uma pessoa que eu tenho muito respeito, e a forma como ele falou, principalmente vindo de uma pessoa de uma cultura diferente, me levou exatamente a essa reflexão, se isso é uma coisa legal ou não. Vamos ver se a gente chega a essa conclusão juntos. Bom, vamos lá. Por mais que nem todos sejam adeptos de redes sociais, principalmente o pessoal mais velho, assim como eu. Ontem a minha irmã me perguntou assim, disse, bom, por que você não compartilha suas coisas no Instagram? E eu disse, bom, talvez porque eu nunca tive Instagram. Talvez porque eu sou daquela geração antiga, ainda que fez o Facebook lá atrás e continuou usando essa ferramenta. Hoje em dia ela me serve para as pesquisas no Marketplace, elas me servem para encontrar algumas pessoas e eu continuei usando por uma questão de comodidade. Então as redes sociais se tornaram uma extensão do que nós somos e eventualmente me parece que na verdade essas redes sociais elas são versões editadas daquilo que nós realmente somos. E aí vem a pergunta, nós somos realmente aquilo ou nós somos aquilo que nós projetamos, que as pessoas querem que nós sejamos, Então é muito curioso porque durante um tempo, e isso tudo são tendências, que hoje as pessoas dizem, não, os trends do momento, os trend topics, e aí você olha para aquilo e vê. Teve uma época que você entrava nas redes sociais e tinha as pessoas em férias, curtindo a vida, brindando, um copo de bebida, o pé na areia e tal. E depois isso passou a ser mais voltado à gastronomia, compartilhando esses momentos. Depois as festas que a pessoa vai e tudo mais. E eu estava me lembrando que esses momentos, dentro do dia da gente, talvez eles representem uma fração minúscula, mas talvez seja aquilo que a gente queira compartilhar, Eu fui alertado para um maneirismo meu, um hábito que é de pegar no óculos, no cabelo, tal, o tempo todo, mas esse sou eu, Eu pego no óculos, ajeito a cabeça e tal, e vão ter dias que eu vou estar mais arrumado, porque eu tenho algum compromisso de trabalho imediatamente depois, e vão ter dias que eu vou estar exatamente eu, ou talvez do jeito que eu me sinta melhor, que é camiseta, tênis e mais à vontade. E isso corrobora um pouco com esse momento de que eu decidi estar fazendo esses vídeos para reflexões. Reflexões minhas, basicamente, que passarão por ouvir a opinião de vocês, Eu acho que o aprendizado ele vem exatamente do todo. Eu quero muito compartilhar e ter essa experiência de vocês compartilhadas comigo. Então vamos lá, O que era ser ou parecer autêntico no passado, Antigamente, eu acho que ser autêntico era muito mais uma questão de como você se comportava na vida real. E aí não haviam aquelas pressões de que você tinha que ter muito cuidado, porque
hoje há um registro, né, de tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala. Não haviam, né, as audiências globais, né, para tudo aquilo que você vive. Ser autêntico, né, naquela época significava muito ser autêntico a seus valores, né? Significava você agir com sinceridade, né? Estar sempre ali nas relações interpessoais. Isso era percebido muito mais assim através de conversas francas, né? E a forma como você lidava com os desafios, mas nunca com a pressão de você parecer perfeito. E aí é muito curioso, né? Porque assim, talvez lá no passado você tinha essa possibilidade de errar, talvez um pouco mais, e corrigir o erro e refletir com relação ao erro e tal. E isso vai até assim do que as pessoas percebem, né, a seu respeito e como a gente é percebido. Eu acho interessante porque assim durante a minha infância eu tive um clube que eu frequentava na cidade onde eu nasci, em Recife, e foram muitos anos, né, convivendo com as mesmas pessoas, numa fase ali onde eu tinha dos 10 aos 20 anos, 20 e poucos anos. E é interessante porque depois eu passei talvez 25, 30 anos sem ver essas pessoas. E eu me lembro que eu tive no Brasil e reencontrei os amigos lá do clube uma vez. E um deles, né, que eu adoro ele, uma pessoa que tem um respeito enorme, ele olhou para mim assim e rememorou, né, assim, quando eu tinha 10 anos, 11 talvez, e ele olhava para mim assim e falava: não, você não gosta de perder, você é um cara competitivo e tal, e não sei o quê. E eu olhei para ele, né, com relação àquilo e disse: poxa, que interessante, né, eu ter esse feedback. Até porque houve um gap muito grande de convivência, né, a gente passou, sei lá, 25 anos sem se ver, e é verdade, né, eu cresci num universo onde meus amigos eram muito competitivos, a gente praticava esporte juntos, tal, ninguém queria perder, e eu era um desses, e isso foi uma característica que eu tive na vida. Óbvio que eu nunca briguei com ninguém por conta de esporte, eu nunca criei uma inimizade, mas eu era assim competitivo e tal, como acho que sou até hoje na medida do possível. Mas hoje em dia, vamos lá, 46 anos, 47 anos que eu pratico o mesmo esporte, e essa não é a minha idade, eu continuo competitivo, gosto de ganhar, gosto de evoluir, não sei o quê, mas o meu maior prazer é encontrar alguém que jogue mais do que eu e que possa me ensinar e possa me ajudar a desenvolver. Então, é muito bom essa coisa de ser autêntico, é muito bom, mas você talvez não tivesse a oportunidade de, dia a dia, você ir registrando essas mudanças, né? E, eventualmente, até o amadurecimento, a evolução e tudo mais, que eu acho que são muito importantes, né, hoje em dia. A gente está na vida para crescer, né, para se desenvolver. Bom, já hoje em dia, né, a autenticidade ela é muito medida, né, pela habilidade que as pessoas têm, principalmente as pessoas públicas, né, de equilibrar vulnerabilidade e relevância, né, nas redes sociais. A pessoa é vista como autêntica, né, na hora que ela compartilha dificuldades, momentos imperfeitos e as próprias reflexões pessoais, como eu estou fazendo aqui, mas sempre com uma estética cuidadosa, né? Você tem que ter uma face que gera uma autenticidade performática, né? Você tem que assim mostrar que até as suas imperfeições elas são interessantes. Isso traz, obviamente, essa vantagem de que você consegue mostrar a evolução, né, como você está se desenvolvendo a partir dos aprendizados, né, desse compartilhamento de redes sociais. E, por outro lado, gera um problema muito grave, né, porque assim, você está sempre sendo comparado, né, assim, na hora que você está sempre seguindo um trend, ou está seguindo uma tendência, ou está seguindo um grupo que você gosta, pessoas que você compartilha, você termina sendo comparado. E se você não for absolutamente o que aquele grupo, né, ou aquelas coisas que se chamam de bolhas hoje em dia acreditam, você termina sendo considerado inadequado ou não autêntico o suficiente, né? Também há uma situação de superexposição, porque as pessoas acham que na hora que você está compartilhando a sua vida, você deixa de ser uma pessoa sem sentimentos, sem família, que também erra e que, poxa, precisa da mesma tolerância que você oferece ou que você exige, você deve oferecer. Né? Eu estava percebendo isso quando eu fiz essa reflexão para o trânsito. Né? Um dia uma pessoa fez um movimento
muito inadequado no trânsito, um movimento tão inadequado que até meu filho de 6 anos no carro, ele olhou assim e fez: papai, o outro carro ele trocou de faixa dentro da rotatória, ou do girador, ou como quer que a gente chame aí no Brasil. E assim, tem situações como essas que o outro carro buzina e dá um escândalo e não sei o quê. E eu fiquei pensando ali comigo, eu disse: poxa, eu acho que eu já fiz isso. Em algum momento eu perdi o local, a faixa certa de estar ali, e também mudei de faixa. Acho que não gerei nenhum grande risco, tal, mas cometi uma ilegalidade, tal, podia ter assustado alguém, mas isso é muito curioso, né? E junto com isso, né, nesse mundo de hoje em dia, você também tem essa pressão por ser real, né? Isso pode gerar uma ansiedade, um esgotamento, uma necessidade todo o tempo você está sendo adequado, autêntico, e aí não te permite, né, que você um dia esteja aborrecido, né, que um dia você chute uma pedra, né, e em vez de falar ora bolas, porque chutou a pedra, você solte né, um nome que realmente não é o que você sempre fala, né? E aí as pessoas: nossa, como o Edu tá mudado, por que ele falou desse jeito? Não é mais o mesmo e tal. Então é de novo aquele velho conceito de como é que a gente vai lidar com isso, né? Um pouquinho de empatia também, e isso é uma coisa que eu vou morrer tentando melhorar. Bom, então só fechando um pouco esse assunto que a gente estava abordando, isso daí cria, né, essa coisa do paradoxo, né, que a gente é encorajado a ser autêntico ao mesmo tempo, que a gente também é pressionado a seguir tendências, né, buscar validações, curtidas e tal. E objetivamente isso é uma coisa que pode nos levar, né, assim, à ansiedade, a problemas com saúde mental e tudo mais, ou até a gente ceder à nossa própria autenticidade, né? Quando você percebe que você seguiu um caminho, né? Você trilhou aquele caminho e chegou até um grupo de pessoas que objetivamente não tinham a expectativa que você fosse daquela maneira. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter todos os dias dentro dessa coisa da busca da autenticidade nas redes sociais. E aí eu estava aqui pensando, né? Eu disse: bom, o que será realmente ser autêntico, né? Eu acho que é muito além dessa coisa de compartilhar momentos imperfeitos nas redes sociais, sabe? É talvez mais se conectar, né, com os valores que a gente tem, né, com aquilo que a gente com as pessoas, né, ao redor da gente, e tirar um pouco o medo do julgamento que a gente tem, né? Um dia eu estava num grupo de amigos e eles estavam compartilhando lá a vida deles e como era fantástico as últimas viagens que fizeram e as próximas viagens que farão. Isso é interessante porque isso é um tema muito recorrente, ligado ao sucesso que a pessoa tem na vida, porque essas coisas custam dinheiro. E é muito estranho, né? Eu me senti diferente nesse assunto, né? Eu hoje em dia, talvez por ter tido uma vida onde eu fui eventualmente forçado a viajar muito por trabalho, a estar ausente por tudo aquilo que a vida era, né, para mim naquele momento, hoje em dia eu tenho uma certa resistência para viajar, sabe? Se você me der de presente hoje aquela viagem assim, 12 países em 14 dias na Europa, tudo pago, não sei o que, é muito capaz de eu não aceitar, né? Se você disser assim: não, 14 dias em Portugal, ou na Itália, ou em qualquer lugar aqui da Austrália ou do Brasil, mas quieto no meu lugar, quietinho, vivendo ali aquela região, vivendo como é que as pessoas interagem e tal, talvez seja uma viagem muito mais interessante para mim. Mas eu me tornei meio que um peixe fora d'água nesse assunto. Acho um barato, adoro. Inclusive, um dos conteúdos que eu mais consumo aqui no YouTube são aqueles canais de viagem. E normalmente feitas por pessoas completamente diferentes de mim. Porque essas pessoas, elas vão procurar lugares que eu talvez não procurasse. E aí eu começo a ter uma imersão, eu começo a ter uma ideia do que é realmente aquele lugar. Então,
Hoje em dia, o que é que a gente tem para fazer? A gente tem que realmente reavaliar essa questão do uso das redes sociais, porque se eu tivesse aqui nesse canal para dizer assim, bom, eu já fui em tal lugar, eu já fiz isso, já fiz aquilo, isso é uma coisa espetacular e tal, não seria autêntico para mim, mas é autêntico para muitas pessoas e que eu acho isso fabuloso, fabuloso. Inclusive me sirvo do conteúdo que essas pessoas produzem. Gosto muito disso, né? Muito curioso. Eu viajei tanto de avião na vida que hoje em dia é muito difícil para mim gostar de avião, né? Talvez porque eu não tenha nem grana para viajar em primeira classe ou em executiva e tal. E eu sou um homem de 1,90 m, com quase 95 quilos, então é um lugar desconfortável para mim, principalmente em viagens continentais, viagens longas e tal. Então, é, é uma coisa que para todo mundo bate assim como sendo uma coisa fabulosa e que para mim é uma coisa que, enfim, eu faço, mas não é tão prazeroso como, por exemplo, ir para um parque público aqui com meus filhos, com os amigos e assar uma carne, conversar sobre a vida, ouvir as experiências deles, dividir essa coisa da vida em família, que são coisas que eu hoje em dia curto muito, né? Conversar um pouco sobre tudo, né? E isso me faz muito mais feliz do que eventualmente essas coisas de estar mostrando o que é uma tendência, né? Então, eu acho que dentro desse aspecto daí realmente eu devo ser um tipo de Cybertruck. E esse elemento novo, né, da inteligência artificial cada vez mais incorporada à nossa vida, né? Como é que a gente vai manter a questão da autenticidade, né? Hoje em dia a gente já tem ouvido falar, obviamente que eu nunca vi ou fui submetido a alguma coisa que me surpreendesse de fato, mas a gente sabe que existem, né, coisas como deepfakes, né, assim, uns avatares super realistas e até assistentes, né, de inteligência artificial que podem substituir nossa voz, podem fazer ligações por nós e podem gerar um problema. Eu acho que assim, isso daí é um enorme apoio, é uma coisa que a gente tem que entender, dominar, controlar. Pode trazer riscos? Pode, mas o segredo sempre vai ser o equilíbrio, né? Você saber usar e você deixar uma marca que ela seja inconfundível, né? De quem você é, objetivamente. Porque talvez a inteligência artificial ela não consiga responder perguntas que comprovariam se quem realmente está ali do outro lado é você ou não. Então, para isso, existe uma ferramenta muito importante e insubstituível. Esteja cada dia mais próximo das pessoas que você ama, das pessoas que você conhece, né? Divida com essas pessoas verdadeiramente quem você é, porque uma inteligência artificial, talvez ela não consiga responder quando você pergunte para ela assim, tá bom, eu sei que eu estou falando com o Roberto, meu amigo e tal, mas fala aí, onde foi que a gente se conheceu mesmo? Onde foi que tudo começou? Talvez ela vai ter dificuldade de estar descrevendo uma situação como essa. E aí, naturalmente, é a hora da gente fazer as escolhas conscientes, né? As melhores escolhas, né? Tem algumas formas, né, que a gente tem para fazer esse equilíbrio, né, entre a tecnologia e a autenticidade, né? Então, assim, acho que a principal é você usar a tecnologia como uma ferramenta, não como a sua identidade, né? Você deve dedicar muitos momentos à sua vida offline, principalmente às pessoas que você ama. Você tem muito, muito, muito que sempre refletir. Será que eu devo compartilhar isso mesmo? Será que isso vai ser, de certa forma, útil para minhas reflexões ou para alguém? E aí, finalmente, assim, priorizando, né? Vamos priorizar as interações com o mundo real. Porque o mundo digital, ele está ali à disposição, gera uma série de apelos, mas hoje em dia, se a gente não criar o estímulo e não criar essa vontade, né, de estar no mundo real, a gente vai ver uma dificuldade até para os relacionamentos.
né? Eu tenho ouvido falar dos amigos que os filhos já entraram nessa idade de começar os seus primeiros relacionamentos, que isso tem se tornado uma coisa, eventualmente, né, bem complicada, porque como há um filtro daquilo que você encontra do outro lado da tela, essas pessoas estão encontrando pessoas que, na verdade, quando passam a se relacionar, não são exatamente aquilo que havia sido apresentado no mundo digital. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar, até como uma forma de orientação. E, nesse caso, eu que tenho os filhos novos, eu acho ótimo. Quem puder compartilhar e quem puder fazer comentários acerca de como é que se lida com isso nos dias de hoje, vai gerar para mim um apoio enorme para que eu entenda exatamente como essas coisas vão acontecer na minha vida no futuro próximo. Então, basicamente, nesse vídeo aqui, eu fui até o ponto onde eu entendi que para mim a autenticidade não é algo que você encontre no mundo digital, mas basicamente dentro de mim mesmo, né? E como é que vocês entendem esse assunto? Para mim era muito assim, bom, vamos viver de forma alinhada, né, com os nossos valores, entendendo as pressões externas. E diante dessas reflexões, né, como é que vocês enxergam esse futuro de redes sociais, inteligência artificial, tecnologia? Deixa a sua opinião. Eu quero muito ouvir e a gente certamente vai voltar sobre esse assunto num futuro muito próximo. E, como sempre, né, se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like, né, se inscreve no canal, porque esse vídeo aqui, ele não tem, nem esse canal tem nenhuma pretensão de ter relevância, nem de ser grande, nem de nada. Ele tem a pretensão de abrir um canal para aqueles que se identificam, né, com um cara que, apesar da idade, ainda busca aprender, ainda busca se desenvolver, ainda busca viver dentro desse mundo novo que tem pela frente, porque é óbvio, né, que todos nós, a gente quer muita coisa ainda desse mundo que a gente vive. Ok? Um grande abraço a todos e a gente se vê em breve.